Muito boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje os deputados Luiz Paulo Corrêa da Rocha, líder do PSDB. Boa noite, deputado. Boa noite, obrigado pelo convite e o prazer de estar aqui discutindo, né, a crise do Estado. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez e também é nosso convidado, o deputado André Lazzaroni, líder do PMDB. Boa noite, deputado. Boa noite e obrigado pelo convite, Ricardo, e obrigado a todas as pessoas que estão nos assistindo, nos prestigiando nesse momento. É um prazer recebê-los aqui. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. O recado das urnas preocupa os políticos. Desde a conclusão do primeiro turno, deputados e senadores aceleraram a discussão de mais uma reforma política. Na Câmara, a comissão que vai discutir as mudanças foi instalada na semana passada. A ideia é votar tudo de forma separada para aprovar logo o que for consenso e deixar temas mais polêmicos para depois. Entre os pontos considerados mais fáceis estão os novos prazos para registro de candidatos e o tamanho das campanhas eleitorais. Já questões como a chamada cláusula de barreira, que acaba com coligações e fixa resultados mínimos para definir a participação dos partidos no parlamento, está sendo analisada no Senado. Se aprovada, segue para a Câmara. Mas a grande prioridade para os parlamentares será um novo modelo de financiamento de campanhas. As eleições municipais foram as primeiras depois do Supremo proibir as empresas de financiar candidatos. As multas de trânsito estão mais caras e algumas infrações passaram a ser consideradas mais graves. Em alguns casos, os motoristas que desrespeitarem a lei vão pagar quase 250% a mais. As infrações leves passam a custar R$ 88,00 e as gravíssimas R$ 293,47. Falar ao celular deixou de ser infração média e passou a ser gravíssima. E o cerco também apertou contra aqueles que gostam de mandar mensagens de texto, mesmo com o sinal fechado. Mas o Departamento Nacional de Trânsito também anunciou o lançamento de um aplicativo que dá desconto de até 40% nas multas, desde que o motorista desista de apresentar recurso ou defesa e pague antes do vencimento. Os acordos de leniência, uma espécie de delação premiada para empresas, estão cada vez mais populares. No âmbito do CAD, o número de pedidos de acordos nunca foi tão grande. O Conselho estima um aumento de 300%. Os acordos são relacionados principalmente a práticas anticompetitivas das empresas, como a formação de cartel, por exemplo. A lei não prevê um limite de números de acordos por empresa. Aquela que já firmou um pode fazer outros com o CAD relacionados a ilícitos em outros setores de atuação. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite, logo depois do CNT Jornal. Até lá! Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje os deputados Luiz Paulo Corrêa da Rocha, líder do PSDB, e André Lazzaroni, líder do PMDB. Nessa semana, na última sexta-feira, o governo do estado, através do governador Pezão e do vice-governador Dornelles, anunciaram um grande pacote de cortes de despesas, talvez o mais ousado pacote de cortes de despesas verificado nos últimos anos aqui em nosso estado. O governador Pezão justificou dizendo: ou faz isso, ou então iremos caminhar para demissões de servidores. Entre as medidas estão aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14% dos servidores da ativa, dos aposentados que antes eram isentos vão pagar 30%, isso deve gerar uma economia de 6 bilhões, o aumento da alíquota previdenciária dos servidores da ativa de 11% para 14%, 1 bilhão
ao ano, e tem também, entre outras medidas, o fim de programas sociais, o fim da municipalização do restaurante, o fim ou a municipalização dos restaurantes populares, mas nós temos outra medida impactante, que é o aumento também da carga tributária. Vai aumentar imposto, ICMS maior para energia, para telefones, para cerveja e cigarro. O projeto de lei prevê elevar a alíquota de ICMS para alguns setores em residências com consumo de energia superior a 30 kW, o percentual sairá de 25% para 27%. Óbvio que existem outras medidas, mas eu queria saber de vocês o seguinte: esse pacote anunciado pelo governador Pezão é a única saída para tirar o Rio da crise aguda por que passa? Eu começo com o deputado Luiz Paulo. Olha, eu considero esse pacote, que está sendo chamado pela população como pacote das maldades, né? Ele tem diversas propostas que rasgam a Constituição da nossa República. Quais são, por exemplo? E tem outras propostas que são, no mínimo, para ser gentil, profundamente desumanas. Primeiro vamos com as que eu considero inconstitucionais, que rasgam a nossa Carta Magna. Não se pode criar sobrealíquota de 30% para os inativos que ganham até R$5.000. Porque no Sistema Geral de Previdência do Brasil, os inativos que ganham até R$5.000 são isentos. E esse pressuposto está na Constituição da República. Aqueles que ganham acima de R$5.000, estou falando de inativos, descontam para o INSS 11%. Sobre esses, evidentemente, o Estado pode propor, por projeto de lei, que saia de 11 para 14, de 11 para 30 não. Então, na verdade, eles estão querendo passar o desconto previdenciário de ativo e inativo de 11 para 14. E uma alíquota temporária de 16. E uma alíquota temporária de 16 para durar 16 meses. Esta sobrealíquota é inconstitucional, porque ela é um confisco, ela é um empréstimo compulsório, ela é uma redução de salário. E a Constituição da República é clara ao dizer que isto não é possível fazer. Deputado, mas esses dois pontos vão produzir a maior parte da economia desse pacote. Na verdade, a questão da alíquota de 30% dos aposentados deve produzir uma economia de 6 bilhões e o aumento da alíquota para os servidores da ativa de 11 para 14 de 1 bilhão e 200. Ou seja, nós temos aqui 8 bilhões dos 12 bilhões que o Estado prevê arrecadar ou de reduzir de despesa, melhor dizendo, com esse pacote. 8 bilhões são desses temas que o senhor considera inconstitucional. Ou seja, se isso não for aprovado, o pacote praticamente deixa de existir na sua maior expressão. Ô, Ricardo, nós estamos sob a vigência de uma república federativa, que tudo é decidido na Constituição. Como é que você vai admitir, e a Constituição não admite, que um cidadão está aposentado ganhando R$1.000 e no dia seguinte ele vai ganhar 700? Isto, além de ser inconstitucional, isso é de uma perversidade total. Deputado André Lazzaroni, líder do PMDB, partido do governador Pezão. O senhor concorda com o deputado Luiz Paulo? Esses dois pontos que são os pontos centrais desse pacote de medidas, que é a questão previdenciária, que é aumento da alíquota de 11% para 16% dos servidores da ativa e a criação dessa alíquota de 30% para quem ganha menos de 5 mil, quem é inativo, quem é aposentado. Quer dizer, esse pacote que vai gerar 8 bilhões de economia, ele no seu todo é inconstitucional? Ricardo, a Constituição ela é cristalina. Quem passa a ler a Constituição percebe que realmente o deputado Luiz Paulo tem razão. A Assembleia vai ter uma responsabilidade muito grande de se debruçar sobre esse pacote. A verdade é que o pacote ainda não chegou na Assembleia, deve estar chegando segunda-feira agora, amanhã.
E nós vamos nos debruçar para que a gente não passe a vergonha de aprovar algo que seja reformado nos tribunais. A Constituição realmente não permite essa sobretaxa. Ela é muito clara e cristalina. O governo perdeu muito tempo. Foram 2 anos aí já perdidos de governo que já poderíamos ter resolvido o problema. O governador Pezão ficou esperando um milagre, primeiro da Dilma e agora esperando um milagre vindo do Temer. Perdemos uma grande oportunidade de discutir o Pacto Federativo, discutir o porquê nós arrecadamos no estado do Rio de Janeiro para a União 200 bilhões de reais, algo em torno disso, e voltam 2, 3 bilhões ao ano. Por que é que nós, no estado do Rio de Janeiro, os municípios precisam carregar essa máquina inchada que tem o governo federal? A política nefasta feita pelo Partido dos Trabalhadores, enquanto na presidência da República, dando isenção de impostos e aumentando as contribuições, onde os estados não participam, quer dizer, o que o estado participa, que são os impostos, eles diminuíram, deram isenções para indústrias, no afã de dizer que estariam contribuindo para o desenvolvimento, que não contribuíram, aumentaram a possibilidade dos estados se endividarem e arrebentaram com os estados para o futuro. Então, hoje nós estamos vivendo, todos os estados, não é só o estado do Rio de Janeiro que está passando por problemas. Todos os estados passam por problemas sérios. O nosso é um pouco maior, porque nós ainda tivemos a perda dos royalties de petróleo, que deveriam, na verdade, ser o imposto de circulação de mercadorias e serviços sobre o petróleo deveria também ser na origem, o que nos garantiria mais 7, 8 bilhões ao ano, salvo engano, nessa ordem. Então, o estado do Rio de Janeiro, o governador Pezão, está perdendo essa oportunidade de usar a sua liderança, usar o presidente da República, Michel Temer, que é do seu partido, usar a bancada de deputados federais, contribuir com os outros, chamar os outros governadores e contribuir para a reforma do Pacto Federativo. Isso daí, para mim, além de inconstitucional, não vai resolver o problema do estado do Rio de Janeiro. Nós precisamos de dinheiro novo. A verdade é essa. Nós estamos num buraco, precisamos fazer uma análise muito mais profunda do que está sendo feito e vamos discutir com a sociedade. Chega na Assembleia, abre-se audiência pública e vamos discutir. Mas, assim, na verdade, a questão previdenciária é apontada pelo governo como o principal problema do Caixa do Estado. Quer dizer, ou seja, dessa previsão de déficit de 15 bilhões, 12 bilhões são referentes à reforma, ao déficit previdenciário. Ou seja, o que pode ser feito no campo previdenciário, na opinião de vocês, dentro do limite constitucional? A gente volta a esse papo logo após o nosso intervalo.